Vamos para mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade, onde falar de filme e continuar aquela conversa que a gente tava tendo de manhã. Vamos lá? Se você não viu a conversa que tava tendo de manhã, volta lá, vê o cafezinho lá que chama A Tecnologia Não Nos Salvará. E hoje eu vou falar assim. Na verdade, assim, eu gravei o vídeo faz meia hora, né? E eu tava pensando aqui e eu fiquei pensando, eu falei um momento assim que a gente teve diversos filmes ali que falaram sobre como a cultura vem moldando isso, de que a tecnologia vai nos salvar de alguma forma. E eu resolvi fazer um cafezinho só pra falar de filmes que ajudam a criar essa ideia, né? Assim, tem engraçado que se a gente voltar lá nos anos 80, né, tinha muitos filmes que botam isso nos anos 70, 80, né? A tecnologia vai nos salvar. Depois, nos anos 90, começa a ter uma crise nesse ponto. E aí, não chega nos anos 2000, que é o pós-apocalipse, né? A gente tá vivendo num mundo onde o americano médio só consegue pensar no mundo que é pós-apocalíptico. Ele não consegue pensar no mundo fora de uma catástrofe, né? Mas o primeiro filme que eu queria falar, assim, o primeiro do zero, pra quem não lembra desse filme, pra quem não. É um filme tosquíssimo. Eu lembro que eu assisti ele umas duas vezes, na Sessão da Tarde, que é A Vingança dos Nerds, né? A gente tem a nossa ideia de que, tipo, esses bilionários que largaram os cursos em Stanford, eles manjam de tudo, eles são mais inteligentes que todo mundo. E isso aí foi dito pra gente por filme, gente. Os filmes falavam isso o tempo todo. É sempre aquela história do cara que saiu da faculdade pra ser inteligente, né? Eu já escrevi um texto muito tempo atrás que eu falava do Steve Jobs, essa aura de santo messiânico que o Steve Jobs tinha, né? É até engraçado que eu fui pra São Tomé das Letras e tem isso com o Raul Seixas lá, né? Tem a igreja seisteísta, alguma coisa assim. Sei lá como pronuncia esse negócio, né? Mas com o Steve Jobs meio que teve essa aura que depois acabou, porque, tipo, hoje, sei lá, não sei se a nova geração sabe quem que é ele, quem tem menos de 10 anos, né? Mas esses filmes tentaram criar isso, tipo, os nerds vão se vingar. Por quê? Sempre botava ali as pessoas que iam, os homens, né? Sempre são filmes muito voltados para a masculinidade, né? Um ideal de masculinidade. Nos anos 80 isso era muito comum, assim, tipo, a gente tinha filmes ali como Predador, como Rambo, que são filmes que falam sobre masculinidade, mas sobre uma masculinidade tóxica, né? Tipo, se você não viu o Rambo 1, veja, o Rambo 1 é sobre masculinidade tóxica, o Rambo 2 não. O Rambo 3, muito pelo contrário. O Rambo 3, se você não viu o Rambo 3, eu não posso nem falar quem ele ajuda no Rambo 3. Se eu falar quem ele ajuda no Rambo 3, isso, vão taxar meu podcast aqui, meu vídeo de terrorista, né? Por quê? Porque era uma organização terrorista que depois virou não, já era naquela época, né? Mas o Rambo 1 é sobre masculinidade tóxica, que são os veteranos de guerra, uma coisa que é um problema que os Estados Unidos até hoje tem, né? Mas a vingança dos nerds era como assim, tipo, os nerds um dia vão se vingar, os nerds um dia vão se vingar. Naquela época, eu não sei se naquela época você tinha ideia quem que é o mais rico do mundo, se isso era muito falado. Eu sei que no Brasil existia, eu lembro aqui que eu era criança, todo mundo falava assim, eu quero ser rico que nem o Silvio Santos. O Silvio Santos era o mais rico do Brasil, ele tinha essa aura de bonzinho, assim, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Depois veio aquele cara do Pão de Açúcar, que morreu recentemente, né? Que ele foi sequestrado, depois ele ficou com uma área do homem mais rico do Brasil, um cara também bonzinho, né? Até que uma vez eu vi uma fala bem simples que assim, me deu um choque de realidade. Assim, o homem mais rico do Brasil nos anos 80, nos anos 90, que foi a época que a gente teve mais fome no Brasil. Tipo, quando eu era criança, minha família era de classe média, a gente não tinha carne. A gente comia frango no domingo. Frango era coisa de domingo, né? Era o dono de da maior cadeia de distribuidora de alimentos. Ou seja, o homem mais rico do Brasil era o cara da cadeia de distribuidora de. Ou seja, o maior lucro que tinha era naquilo que mais nos fazia falta. Eu tô falando de uma família de classe média que não tinha frango no domingo. Só tinha frango no domingo, entendeu? Então, assim, eu sei que em outros contextos tinha outro. Assim, eu sou do Piauí, assim, eu sei que existiam outros contextos. Assim, eu sei que a diferença de renda ainda no Sudeste, no Nordeste é muito grande.
diversos fatores, né? Mas a Vingança dos Nerds é esse aí, que, tipo, naquela época, assim, até você pegar, né, esse cara do Pão de Açúcar, ele era todo malhado, o filho dele era triatleta, o filho dele morreu não, o filho dele não morreu no acidente trágico, a namorada do filho dele morreu no acidente trágico, o filho dele sobreviveu, porque o filho dele era triatleta, alguém super resistente, né? E aí a Vingança dos Nerds fala assim, ó, os nerds uma hora vão se vingar. E a gente chega nos anos 2000, os nerds viram os bilionários da vez e eles chegam como? Como bonzinhos, né? A gente fala, não, os nerds são bonzinhos, né? Que até muda do estereótipo do que era nerd, né? Assim, tinha um estereótipo no filme americano, eu tô falando do filme americano, né? Do filme americano tinha um estereótipo que o nerd é aquele pessoa que não tinha a interação social. E a gente vê isso. A gente vê, tipo, quem que é Steve Jobs? Quem que é? Não, Steve Jobs, de pessoal que há relatos, quem trabalhava com ele, que ele era muito grosseiro, que ele era muito exigente, que tipo, ele era, todo mundo tinha burnout, era muito difícil trabalhar com ele, né? Ele tinha problemas em família também, tipo, sei lá, procura sua foca aí. Uma vez eu procurei e vi, né? O Musk também tem problemas ali. Todo mundo sabe que ele tem problemas com drogas, que ele é um cara que é difícil de conviver. A gente percebe isso, né? Tipo, o cara que paga pra subir no ranking de melhores jogadores do mundo e cria uma conta falsa no Reddit pra dizer que ele faz sexo com há muito, né? Eu nem sei se ele tem esposa, né? O Zuckerberg é um desaparecido. Ninguém sabe nada da vida dele, sabe que ele tinha um jeito de meio de robô, né? Só até brincava que ele era um robô. Mas eles têm. A Vingança dos Nerds criou essa ideia de que o nerd vai ser alguém, né? O nerd é alguém, né? Muito interessantemente, assim, tipo, a gente viu também uma ascensão do Vale do Silício, né? Uma ascensão como, assim. Tem um filme muito interessante, lá dos anos 90, chama Um Homem de Família. Que assim, a gente tem que pensar nos anos 90, né? A grande questão era o Yuppie. O Yuppie era o quê? Era o cara que fez ali uma faculdade não é, aí a gente tá falando Stanford, já tá falando ali Harvard, Yale, né? Que era um cara que fez ali uma economia, fez alguma coisa, ele ganhava dinheiro na Bolsa de Valores, ele ganhava dinheiro no mercado financeiro ou na administração, né? Um cara de uma empresa corporativa ali de Nova York, mas era um cara de Nova York, né? O Homem de Família trabalha essa ideia de, tipo, cara, e se ele fosse. É engraçado que o filme basicamente fala assim: se ele fosse feliz no amor, ele não ganhava tanto dinheiro, né? É um filme bom, assim, tipo, um filme de Natal. Bobinho. Nada de cinema, assim, grande, né? Bom. Mas aí muda pro vale do Silício, né? Se você pensar, até o eixo cultural dos Estados Unidos mudou. De Nova York pra Califórnia. Mudou pra Califórnia. E aí, Vingança dos Nerds, né? Mas tem também outros filmes, assim, se você pensar assim, como a tecnologia era vista, né? O grande filme, assim, o grande filme que a gente pode ver é o 2001, né? O Odisseia no Espaço. Que, assim, eu já vi várias vezes, eu teria que ver de novo, assim. Mas é mais ou menos sobre uma IA que se você não viu, veja esses filmes clássicos, pelo amor de Deus. Veja 2001, o Iluminado. É engraçado que assim, minha esposa nunca tinha visto Iluminado, ela não gosta de filme de terror. Aí eu falei assim, não, você tem que ver o Iluminado, você tem que ver o Iluminado, tem que ver o Iluminado. E aí quando ela começou a ver o Iluminado, ela falou assim, nossa, mas essa cena tem tal filme, essa cena tem tal filme, essa cena tem tal filme. Eu falei assim, sim, toda cena do Iluminado tá em algum outro filme, mas não é que os filmes que o Iluminado copiou os outros filmes. Todos os filmes copiam o Iluminado. E aí depois a gente viu algum filme, eu não lembro qual que era, que uma pessoa, nossa, acho que foi o filme A Substância. A gente viu o Iluminado um pouquinho antes da Substância, né? Falou, nossa, essa cena agora eu entendi. Tipo, que é uma cena que dá medo e tá no Iluminado, né? Aquela cena do corredor com sangue vindo. Iluminado é um grande. Aliás, do Hitchcock também tem Vertigo, né? E aí, o Vertigo não tá falando de tecnologia, é um filme maravilhoso, né? Acho que o nome em inglês é Vertigo, o nome em português é Um Corpo que Cai. Acho que tudo isso tá na Max. A Max é melhor pro filme antigo, assim. E se você for pagar com 60 cacetadas, faz cinema. Tenta cancelar, no final eles vão te dar um desconto muito bom. E tem diversos outros filmes de tecnologia. A gente tem o 2001, né? Que fala sobre o Hall. Hall ele tá fazendo uma referência direta à IBM, né? Se você pegar e depois do I vem o H, quer dizer, antes do I vem o. Você muda uma letra de cada e você muda de IBM para Hall, né? Então, basicamente, ele está criando uma IA ali que tenta ter o controle da humanidade, né? Tenta proteger a humanidade.
Uma coisa que, assim, até hoje eu acredito que não é factível, né? Que não vai acontecer, né? Mas ali você tinha um ideal de tecnologia, né? E aí, assim, já que tá chegando os 10 minutos, vamos avançar, né? Assim, ele tá falando ali dos anos 80, Vingança dos Nerds, né? Dos anos 70 ali com... 2000, dos anos 70, nem sei. Mas teve muito filme que era nesse futuro onde tudo dava certo, né? E aí você chega nos anos 2000, né? Todos os filmes começam a falar de fim de mundo, mas não é sobre um fim de mundo que já aconteceu, era um fim de mundo que estava para acontecer. Por quê? Porque o mundo acabou. Caso você não saiba, o mundo do que os anos 80 e os anos 70 acaba com a queda do Muro de Berlim, tudo muda, tudo. A gente tem um momento de esperança, que no Brasil era muito forte isso, né? A gente consegue controlar a inflação, que era o grande mal do brasileiro. A gente começa a comer frango no domingo, né? Tipo, porque a gente tinha uma coisa que você não pensa, se você tem uma inflação galopante, você ganha dinheiro no começo do mês, você não tem dinheiro para carne durante o mês todo. Você faz um churrasco ali no começo do mês e vai comendo ovo ali o mês todo, que você não pode comprar, né? Então, era momentos de muita escassez nos anos 90, no começo dos anos 90, né? E aí você controla essa escassez no Brasil, tem um grande otimismo, né? Isso reflete também no cinema, né? A gente tem filmes maravilhosos ali no final dos anos 90 que a gente vai questionar a pobreza, a gente vai chegar no momento que a gente olha para o futuro, né? Então, assim, quando você pensa, olha uma Cidade de Deus, a gente estava documentando o que acontece ali para tentar olhar. Agora a gente vai olhar para o futuro, né? Isso era o que você pensava, né? No Brasil naquela época, né? Pelo menos é o que eu ouvia e que eu imaginava, né? E aí você tem agora hoje que é um desânimo, né? A sociedade desencantou consigo mesmo, né? A cidade ocidental. Olhe para o Oriente que lá não houve desencanto. Assim, os filmes iranianos, aí se você assiste cinema iraniano, vai continuar sendo a brutalidade. Pra quem não sabe, o cinema iraniano é muito bom, mas ele é muito brutal, assim, tipo. São dramas humanos, assim, tipo. Assista, assim, tem um apartamento, tem um monte de filme aí iraniano que é maravilhoso. Eu vou tentar listar alguns filmes aqui, né, ver o que eu lembrei aqui, né? Mas assista, tá Holy Spider, a gente assistiu esses dias, que é muito bom mesmo, né? E hoje a gente tá falando pós-apocalipse, né? Assim, tipo, cara, qual é a grande série que a gente tem? The Last of Us? O que é The Last of Us? Qual que é a esperança que existe no The Last of Us? Que ideal de humanidade, civilidade? Eu fiz um tweet no domingo, se não me engano, que era o Survivor List do The Last of Us, né? Pra quem não assistiu The Last of Us, na terceiro episódio, acho que é o terceiro episódio, tem um cara que chama de Survivor. A ideologia que ele tem é o sobrevivencialista, assim, é uma pessoa que se prepara para o fim da humanidade, né? E eu falo que aquilo ali é um protofascismo ali, porque, tipo, se você tá esperando o fim da civilização, você não acredita na civilização, né? Tipo, você já quer que. Eu quero que essa merda se exploda para que. Que é uma bobeira, assim. Cara, pode ser que aconteça? Pode ser. Tipo, isso já aconteceu na humanidade? Já aconteceu. Já aconteceu, assim. Não imagine a história como uma roda que está sempre subindo, né? A humanidade é um pêndulo que vai e volta, né? A história da humanidade, né? Um dos maiores... Tretei com um monte de pessoa que falou de saudação romana. Um dos maiores impérios da humanidade foi o Império Romano. Então, assim, caiu. O Império Romano caiu. Foi invadido por bárbaros, por vândalos, né? Aliás, se você não sabe o termo vândalo, isso teve uma treta também nas minhas férias, né? O termo vândalo significa um povo do norte da África, né? Aí o pessoal falou, não, eles do norte da África, eles são germânicos. Sim, mas a capital deles era Cartago, é um povo, sei lá, seria de origem germânica, né? Dizem que é de origem germânica, mas a capital deles era Cartago. E as pessoas de Cartago, inclusive Agostinho de Pona, que era cartaginense, eles eram representados como de pele negra. Então, assim, se eles eram de origem germânicas, aí, tipo, não sei, os vândalos, pode ser que os vândalos eram, mas Cartago era uma outra capital que competia com Roma, né? E eu tô divergindo aqui bastante, né? Mas a gente pensa isso, The Last of Us, a gente tem também o que eu gostei muito, eu gosto disso, né? The Walking Dead, eu acompanhei muito The Walking Dead, assim, não assisti todo, parei de assistir em certo momento, eu gostava muito de The Walking Dead. Muito mesmo, né? É muito bom. Não tô criticando, assim. O que eu critico é assim, a falta de perspectiva, de utopia, né? A gente não tem utopia, né?
Isso é que o Mark. Como é o nome dele? Do Realismo Capitalista? Mark Fisher, né? O Marcos Pescador, né? O Mark Fisher fala do realismo capitalista. É mais fácil a gente acreditar no fim do mundo do que no fim desse sistema que existe aqui, né? Que, sei lá, eu falei no vídeo, tá ruindo por um negócio que talvez seja um tecnofeudalismo aí, não sei. Não sei. A pessoa, mas vai mudar, não vai mudar nada, tipo, nas nossas vidas. Vai mudar só que a gente. Quer dizer, vai mudar bastante, né? A gente não vai sentir, né? Porque a gente tá dentro desse negócio, né? Mas era isso, pessoal. O cafezinho já deu 15 minutos aí. Eu tá falando de muitos filmes, muitas dicas culturais aí sobre filmes para o fim do mundo, né? Tipo, desde de 2001 Odisseia no Espaço, até um que eu não consegui lembrar o nome, né? Que é aquele filme de pós-apocalipse, aquela série. Fallout. Fallout eu gostei bastante, adorei Fallout. Então, mas é filme sobre falta de utopia, né? Tudo isso é falta de utopia, né? Então, desde a vingança dos nerds tinha uma utopia ali, e a vingança dos nerds nos levou a Fallout. Pronto, tá aí. É o título desse vídeo. A vingança dos nerds nos levou a falar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado alguma coisa. Pelo menos tenha te dado alguma coisa pra assistir nesse fim de semana. Assistir um The Last of Us, um Fallout, um Vingança dos Nerds 2001, um Corpo que Cai do Hitchcock. Maravilhoso. Então, valeu, muito obrigado.